Bom, começando nossa aula de procedimentos especiais, nós vamos fazer uma retomada de conteúdo em relação à ação monitória. A gente faz uma breve síntese da ação e hoje a gente já entra num conteúdo que se chama ações possessórias. Em relação à ação monitória, o que nós vimos? Nós vimos que a ação monitória é uma ação que tem característica de execução e de conhecimento, processo de conhecimento. Então, nós falamos que a natureza jurídica da ação monitória é uma natureza jurídica de uma ação híbrida. O que seria essa característica híbrida da ação monitória? É possível se verificar a presença de requisitos, tanto de processo de conhecimento como de processo de execução. Então, qual que é o requisito obrigatório de uma ação monitória? A existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo. Então, daqui a gente já tira a seguinte conclusão: a prova oral, ela não pode ser a prova da ação monitória, porque na ação monitória não existe a dilação de prova oral, a dilação probatória, a não ser que sejam oferecidos embargos monitórios, porque aí já assume um procedimento comum, e nos embargos monitórios se verifica a necessidade de produção de prova oral. Mas a regra é que a ação monitória, ela só pode ser ajuizada mediante a apresentação de uma prova escrita da obrigação ou da dívida, sem eficácia de título executivo. Se nós temos uma prova escrita com eficácia de título executivo, nós temos processo de execução. Então, se eu tenho um cheque que não está prescrito, eu não vou ajuizar a ação monitória. Por quê? Porque o requisito obrigatório da ação monitória é que seja uma prova escrita sem a eficácia de título executivo. E esse cheque que não está prescrito, ele tem eficácia de título executivo. Então, eu vou ajuizar um processo de execução. Não existe a facultatividade entre monitória e execução. Existe a facultatividade entre monitória e processo de conhecimento. Se eu tenho uma prova escrita sem eficácia de título executivo, eu posso, por exemplo, um cheque prescrito ou uma confissão de dívida assinada pelo devedor. Se eu tenho essa prova escrita sem eficácia de título executivo, eu posso optar, porque é facultativo, entre ajuizar uma ação monitória e uma ação de conhecimento, uma cobrança, por exemplo. O que leva a ação monitória a não ser uma ação tão comum no processo civil, não ser tão utilizada? A vedação em relação ao seu manejo no juizado especial civil. Então, não é cabível a ação monitória no juizado especial civil. Então, as pessoas optam por utilizar o procedimento do juizado quando essa prova escrita sem eficácia de título executivo não ultrapassa o valor de 40 salários mínimos. No juizado, nós temos um procedimento que foi criado para ser, em tese, mais rápido, claro. Existe a possibilidade de acordo ali antes, né? Não é permitido aqueles incidentes do procedimento comum. Então, ele foi criado para ser, em tese, mais rápido. E não tem custas iniciais. Na ação monitória, se você não é beneficiário da gratuidade da justiça, na vara civil comum, independente do valor, você tem que fazer o recolhimento de custas. Então, as pessoas optam, tá? Então, essa facultatividade, quando vocês forem estudar na doutrina, a facultatividade do procedimento monitório, é essa possibilidade de vocês optarem por fazer uma ação monitória ou um processo de conhecimento. O que não existe é facultatividade entre monitória e processo de execução. Então, se você ajuiza uma ação monitória com um título executivo, você não tem o requisito da monitória, que é a prova escrita sem eficácia de título executivo. Então, se você pega um cheque que não está prescrito, eu passei um cheque meu para a Malu, ela foi depositar, foi devolvido, reapresentou, foi devolvido, tem um mês, o cheque não está prescrito. Então, ela tem um título executivo extrajudicial. O correto é ela ajuizar uma ação de execução. Se ela ajuizar uma ação monitória, a ação monitória já inicialmente ela vai ser extinta por ausência de pressuposto processual, que é o interesse de agir. Interesse de agir, quando nós estudamos lá atrás na teoria geral do processo, o interesse de agir ele não significa vontade. Vontade é uma coisa. Por mais que pareça o nome, né? A pessoa tem interesse de agir, a pessoa tem vontade de agir. Não, tem nada a ver. Até porque como que um processo vai ser extinto sem resolução do mérito, porque a pessoa não tem vontade? Então, não equipare interesse de agir à vontade.
O interesse de agir significa necessidade, adequação e utilidade do Poder Judiciário para aquela determinada demanda. Toda vez que vocês olharem para uma situação, façam a seguinte pergunta para vocês próprios: o Judiciário é necessário nesse caso? A via escolhida foi a via adequada? O Judiciário vai ser útil? Ele está tendo essa utilidade? Quando você faz essa pergunta, a via utilizada foi adequada? A resposta é não, porque a via foi inadequada. O processo ele vai ser extinto por ausência de interesse de agir. Muito cuidado com as doutrinas, porque muitas doutrinas não atualizaram nesse sentido. Depois do Código de Processo Civil de 2015, não existem mais condições da ação. Isso foi extinto, sumiu. Até porque nós não temos mais a extinção do processo por carência de ação, que era muito comum. Então, o interesse de agir e a legitimidade, antes, eram condições da ação. Hoje, não mais, porque não existe mais essa terminologia. Interesse de agir e legitimidade das partes, seja ordinária ou extraordinária, é um pressuposto processual. Então, se houver a extinção do processo, sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, vai ser por falta de um pressuposto processual. Então, essa é a consequência quando você ajuiza uma ação monitória, com um título, com um documento, com título executivo mesmo, com a prova escrita que tem eficácia de título executivo. Uma grande inovação que nós vimos na ação monitória foi a prova escrita, ela pode ser tanto uma prova documental, como uma prova documentada. Parece a mesma coisa, mas não é. A prova documental é aquela que sempre foi documental. Então, é um documento. A prova sempre foi um documento. Por exemplo, um cheque é um documento. Uma nota promissória é um documento. Um contrato, um termo de acordo entre as partes é um documento. Então, isso sempre foi escrito. O que é a prova documentada? A prova documentada é aquela prova que não era escrita e o credor ele tornou ela documentada. Ele documentou essa prova para poder ajuizar uma ação monitória, porque não se admite a prova oral. Então, suponhamos que eu e a Milena fizemos uma negociação. E eu não dei nenhum documento para ela que eu devo, para garantir ali uma dívida que eu tenho com ela de 15 mil. E vamos supor que a Lohane, ela seja a testemunha. E a ação monitória ela não pode ser utilizada com a prova testemunhal. A Milena pega, Lohane, vamos ali no cartório, vamos, faz uma declaração que você presenciou isso, ou seja, a Milena está documentando essa fala da Lohane. Para quê? Porque ela não quer o processo de conhecimento, porque se ela juizasse uma ação de cobrança, ela poderia arrolar a Lohane como testemunha desse processo. Então, ela está documentando uma prova que antes era oral, nesse exemplo aqui, para quê? Para poder fazer a ação monitória. Outro grande exemplo, as confissões de dívida ou as confissões de que deve-se fazer uma obrigação feitas nos ambientes virtuais. Assim, é claro que aqui vai existir uma divergência muito grande. Tem algumas pessoas que tiram print de tela e colocam, né, em print, ou se colocam no PDF e tentam fazer a ação monitória. Não é o ideal, tá? É claro que a gente falou na aula passada o seguinte, da ausência de formalidade dessa prova escrita. Não tem nada no código para eu dizer para vocês. Vai ficar muito subjetivo do juiz. Tem juiz que vai aceitar e vai entender isso como uma prova documentada. Tem juiz que não. Então, para vocês não correrem o risco de apresentar uma coisa, depois pedir para corrigir, já existe um meio de prova para isso. Textos que estão em e-mails, textos que estão em conversas. Vocês podem fazer uma ata notarial. Quando vocês estudaram meios de prova, vocês estudaram a ata notarial e sabem que existe um documento especificamente para essas situações. Então, é mais seguro que vocês façam uma ata notarial dessas conversas. Fica um processo mais organizado, tá? Do que ficar colocando aquele tanto de print ali. A gente fala muito de print, né? É proibido usar print em processo judicial, não tem proibição, na verdade. Claro que aqui a prova principal é a prova escrita. Mas vamos supor que vocês estão diante de uma situação de... Vou pegar um exemplo que eu vejo muito. Existe uma fixação de visita de uma criança com tia, com tio, com pai, com parente, enfim. Avô, avó. E aí, de repente, a criança não quer ir. Não quer ir. Aí, o que acontece? As pessoas que têm a guarda da criança começam a tirar foto, começam a pegar áudios,
dessa criança falando que não quer ir, diálogos para onde a criança vai, tendo aquela briga, né? Alguma confissão da outra parte, falando que lá a criança não come, isso. Então, quando tem reiteradas situações, não dá para ficar fazendo ata notarial todo dia. Então, vocês fazem ali pelo menos uma da principal, e aí na petição inicial, enquanto vocês vão peticionando e narrando o que está acontecendo, pode acontecer de vocês pegarem esses prints e jogarem ali na petição inicial para comprovar aquilo que está acontecendo, um diálogo dentro. Ok, a força probatória disso vai depender muito do magistrado ou da magistrada. Então, não é proibido. Agora, nós estamos falando de uma ação que o requisito principal dela é a prova escrita. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Se existir apenas um documento informal, ou seja, não há possibilidade de tornar isso um pouco mais formal, então utilizem, não vai ter problema. Acho que até dei um exemplo para vocês, aquele caso das pessoas que estavam num bar conversando, colocou ali num guardanapo a confissão da dívida, foi utilizado, pode ser aceito, sim, porque não existe uma formalidade para essa ação monitória no artigo 700, 701 e 702. Mas quanto mais formal vocês deixarem formal, eu digo em termos de documento, melhor, tá? É claro que prints podem ser utilizados como para reforçar os argumentos de vocês em uma petição inicial. Bom, feitas essas considerações da prova escrita, a gente passa para o procedimento. Então, nós temos aí um procedimento híbrido, em que o autor da ação monitória ajuiza a ação, apresenta essa prova escrita, suponhamos que seja um pagamento em dinheiro de alguma dívida. Este credor ajuiza a ação monitória. Lá nessa ação monitória, nos pedidos, o que esse credor faz, a gente já viu. Ele não pede a condenação ao pagamento de um valor, isso é ação de conhecimento. Aqui ele vai pedir a expedição de mandado de pagamento no prazo de 15 dias. Então, o devedor ou a devedora serão citados e já intimados para realizar o pagamento integral da dívida devidamente atualizado, porque a petição inicial da monitória, ela tem requisitos genéricos, que são do artigo 319, e tem requisitos específicos, porque é um procedimento especial. Então, o próprio Código de Processo Civil prevê a obrigatoriedade de requisitos específicos da ação monitória, que é, por exemplo, a apresentação de uma memória de cálculo dos valores atualizados da dívida. Isso tem que constar na petição inicial. Se essa atualização de valores não consta nessa petição inicial, o Código de Processo Civil prevê que a petição inicial será indeferida. Então, a gente encontra essa consequência lá. Acontece que, na prática, a gente sabe que, em muitos casos, da emenda. Então, claro que vocês podem topar aí com o juiz da mão pesada e indeferir já de cara, já de plano, a petição inicial de vocês. Mas, em regra, se faltar alguma questão ali sanável na petição inicial, ela vai ter emenda, né, o despacho para emendar em 15 dias, sob pena de indeferimento. Então, se você não emenda a petição, você pode chegar no caso de indeferimento. Então, você montou a petição, apresentou a prova escrita, toda a documentação que você achou pertinente para aquela ação monitória, pediu a expedição do mandado de pagamento, pediu a citação do devedor para que no mesmo prazo, caso queira, apresente a sua defesa. O nome da defesa na ação monitória se chama embargos monitórios. Então, nesse mesmo prazo de 15 dias, o devedor da ação monitória, ele tem 15 dias também, no mesmo prazo, tá? Não é 15 mais 15, não. Nesse mesmo prazo, ele pode pagar, ou ele pode se defender, se ele achar que ele tem defesa. Então, ele apresenta ali os embargos monitórios. Os embargos monitórios não guardam semelhança com os embargos à execução. Os embargos à execução, vocês já estudaram, é a defesa do executado, que é uma defesa, mas que, na verdade, é uma ação do devedor contra o credor, do executado contra o exequente. Então, na verdade, os embargos à execução é uma petição inicial. Então, você tem ali uma petição inicial, você tem valor da causa, você tem recolhimento de custas. Então, não é todo mundo que quer fazer uns embargos à execução, até pelo custo, que é fazer embargos à execução. Então, nós temos aí essa defesa. Já os embargos monitórios, ele tem uma característica de contestação. Ele não é uma petição inicial com valor da causa, recolhimento de custas, não. Ele tem uma característica de contestação. Quando vocês forem fazer embargos monitórios, vão ter uma sensação de estarem fazendo uma contestação. Muito cuidado, exame de ordem está chegando, não sei quem vai escolher civil ou processo civil, mas se for um caso de ação monitória, a defesa são os embargos monitórios e não façam a petição inicial, como fariam se fosse uma execução. A peça se assemelha muito a uma contestação, a diferença
é que o nome não é contestação. A diferença é que se chama embargos monitórios. E aí a terminologia que vocês vão utilizar nesses embargos monitórios não é requerido, requerente, requerido, requerente. Se você opõe embargos, sejam eles monitórios, embargos de declaração, embargos à execução, a nomenclatura correta é embargante e embargado. Então, o requerido da ação monitória, ele passa a se chamar embargante, quando ele faz os embargos, opõe os embargos, e o credor ali, o autor da ação monitória, ele passa a se chamar embargado, mesmo que tenha uma característica de contestação. Quando há o pagamento integral da dívida no prazo de 15 dias, existe um benefício do Código de Processo Civil para quem faz esse pagamento. Então, fez o pagamento integral da dívida no prazo de 15 dias, esse devedor ele vai ter um benefício que é a isenção das custas e a redução dos honorários advocatícios para 5%, é o que prevê o Código de Processo Civil. Então, é um benefício muito bom. Por quê? Porque ele vai pagar o quê? A dívida e 5% de honorário, a título de honorários daquele valor da dívida. Se ele não fizer isso, ele vai ter que pagar custas, honorários que podem ser fixados até num percentual maior. Então, é como se houvesse um benefício mesmo. Alerta, muito cuidado nas provas, porque é muito comum aparecer que o devedor da ação monitória, uma vez que realiza o pagamento integral da dívida, ele ficará isento de custas e honorários advocatícios. É falso, está errado, tá? Cuidado, pode ser um pega. O devedor da ação monitória que faz o pagamento integral da dívida, ele ficará isento de custas e terá uma redução dos honorários advocatícios para 5%. Então, fez o pagamento integral da dívida, teve esse benefício, fechou. Outra coisa que se aplica, na ação monitória, aplica-se o parcelamento previsto no artigo 916, lá do processo de execução por título extrajudicial. Então, se o devedor ele quer pagar, mas ele não tem condição de pagar a integralidade da dívida, o que ele faz? Ele pode requerer o parcelamento dessa dívida nos termos do artigo 916 do Código de Processo Civil. Lembrando desse parcelamento, como que ele é feito? Depois que ele é deferido, porque não é automático, você precisa requerer para o juiz esse parcelamento. Depois que ele é deferido pelo juiz, você vai fazer o depósito de 30% do valor da dívida e você requerer o parcelamento em até 6 vezes, depois façam a leitura do artigo 916, que vocês vão compreender a forma desse parcelamento. Então, suponhamos que o juiz autorizou, deferiu o pedido. Depósito inicial de 30% do valor da dívida e parcelamento. Conseguiu 6 parcelas. Estou fazendo parcelamento mensal ali, vai fazendo até fechar. Fez, ok. Cuidado, por quê? Porque o benefício da isenção das custas e a redução de honorários é só para quem faz o pagamento integral, tá? Se você não faz o pagamento integral e quer requerer o parcelamento, não tem previsão para esse benefício de isenção de custas e honorários em 5%. Se você não quer fazer o pagamento, porque vamos supor que vocês são devedores, vocês entendem que tem defesa, eu não vou fazer pagamento, vou fazer defesa. Então, vocês vão opor os embargos monitórios. Quando vocês opõem os embargos monitórios, ele vai ter um efeito suspensivo. E o que é esse efeito suspensivo dos embargos monitórios? Até compartilhei com vocês na nossa última aula, de tomar cuidado com as palavras, por quê? É claro que quando a gente tem um efeito suspensivo desses embargos, a gente já imagina uma ação monitória suspensa, ou um processo principal suspenso, ou um pagamento suspenso. Sim, tudo vai ficar suspenso. Só que, tecnicamente falando, utilizando os termos corretos do Código de Processo Civil, porque em provas vocês serão cobrados em relação a esses termos corretos, uma vez opostos os embargos monitórios suspendem a eficácia da decisão que determinou a expedição do mandado de pagamento. Então, o efeito suspensivo dos embargos, isso eu falo, eu caí na prova, acho que eu coloquei na prova de vocês, eu acho que eu joguei uma questão, não sei se foi para todo mundo, essa questão, parece que muda, né? Eu coloco 20, vão 10 para vocês, mas com certeza alguém deve ter recebido essa questão. Porque os embargos monitórios suspendem o pagamento, suspendem o mandado de pagamento, suspendem a ação monitória, e a alternativa correta é: os embargos monitórios suspendem a eficácia da decisão que determinou a expedição do mandado de pagamento. Na prática, suspende o pagamento, suspende a ação monitória, mas a gente tem que tomar cuidado, porque isso é cobrado em relação ao que está escrito no código. Enfim,
Quando o devedor opõe esses embargos monitórios, automaticamente o procedimento da ação monitória passa a ser de processo de conhecimento e de procedimento comum. Então, o autor vai ser intimado para apresentar réplica a esses embargos, vai ter a fase do saneamento do processo, a produção, se for necessária, a produção de prova oral, até se chegar numa sentença. Essa sentença da ação monitória, quando tem embargos, ela não se refere à ação monitória, porque o pedido na ação monitória foi a expedição do mandado de pagamento. Então, essa sentença vai se referir aos embargos, quando eles são apresentados. Então, opostos. Então, a pessoa vai lá, opôs embargos monitórios. O processo tramitou. Processo de conhecimento, saneamento, audiência. Chegou na hora da sentença. A sentença vai ser em relação aos embargos, tá? Então, o juiz, na sentença, ele vai ou acolher os embargos monitórios, ou ele vai rejeitar os embargos monitórios. Se ele acolhe os embargos monitórios, o devedor ganhou. Então, o que vai acontecer? Ele vai determinar a ineficácia daquele mandado inicial de pagamento, o processo vai encerrar. Ninguém tem que pagar. É claro que de qualquer sentença cabe apelação. Então, se ele acolheu os embargos monitórios, é perfeitamente possível que o autor da ação monitória, se ele ficar inconformado, ele interponha uma apelação dessa sentença da ação monitória. Agora, se nós temos uma sentença que rejeita os embargos do devedor, que são os embargos monitórios, então o devedor perdeu. Então, o que acontece? O juiz já manda converter em título executivo judicial. Então, já vira cumprimento de sentença. Aqui não tem muito segredo, porque como o processo tomou um procedimento comum, processo de conhecimento, a sentença já é um título. Então, vocês podem já iniciar, transitado em julgado, já iniciar a fase do cumprimento de sentença. Aqui não tem realmente muito segredo, porque é muito semelhante às ações que vocês estão habituados. O que essa ação monitória tem de tão especial? Não é dos embargos para frente. A ação monitória, o que ela tem de especial é essa possibilidade de você já receber inicialmente, no prazo de 15 dias, porque o juiz já determina uma expedição de mandado de pagamento, ou então já determina uma expedição de obrigação de fazer, se for uma obrigação, ou então uma entrega de coisa. Suponhamos que a Amanda tenha que me entregar um imóvel, porque eu paguei por ele, a Amanda não entrega, paguei, eu tenho uma prova escrita que ela precisa me entregar, um contrato, um documento que não pode ser executado, que ela tem um prazo ali para me entregar o imóvel e não me entregou. E o que eu faço? Eu não quero ajuizar uma ação de conhecimento, não posso fazer uma ação de execução, porque eu não tenho título, e vou ajuizar uma ação monitória para quê? Para ela fazer a entrega desse imóvel para mim. Então, com certeza, eu vou pedir a expedição, não é de mandado de pagamento, vai ser uma expedição de mandado de entrega de coisa imóvel, de bem imóvel. Então, o mandado, ele vai modificar o seu nome de acordo com o objeto daquela ação monitória. O que pode ser objeto de ação monitória? Pagamento em dinheiro, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, entrega de coisa móvel, entrega de coisa imóvel, enfim. São vários. Cuidado, porque houve uma ampliação. Antigamente era só dinheiro, bens móveis, não podia imóvel, não podia obrigação. Hoje não, hoje a gente tem uma amplitude bem maior em relação à ação monitória. Outro ponto, em relação à litigância de má-fé, a gente já falou, muito cuidado também. Não ajuizem ação monitória se não for caso de ação monitória. A multa na litigância de má-fé da monitória é alta, é 10%. Então, o juiz ele pode condenar o autor se ele verificar a litigância de má-fé no percentual de 10% em benefício do réu. E da mesma forma, se o réu embarga só para protelar a ação monitória, ou seja, para adiar, para enrolar o negócio mesmo, se o juiz verificar que está tendo essa litigância por parte do devedor, ele pode aplicar uma litigância de má-fé de até 10% em benefício do autor da ação. E esses 10% é em cima do valor da monitória. Então, às vezes, se a gente estiver falando de uma monitória de 5 mil, tá? Nossa, R$500 é muita coisa. Se a gente estiver falando de uma monitória de 100 mil, uma multa dessa é muito alta. Então, tem que tomar muito cuidado com a litigância de má-fé na ação monitória. Para a gente poder fechar e já passar para o estudo de outros institutos aqui, eu queria chamar a atenção para uma situação, a questão da prova. A prova escrita, produzida unilateralmente, ela não tem eficácia para a ação monitória, a ação vai ser extinta. Então, vamos supor, o que é uma prova escrita produzida unilateralmente? Ficaria muito fácil. Eu simplesmente quero agir de má-fé. Claro que eu vou receber um litigante de má-fé, mas no início, a ação vai ser extinta. Então, vamos supor que eu estou aqui e
vira e fala assim, Naila, vou escanear a Naila. Pega o e-mail, escreve no e-mail assim, Naila, estou aguardando o pagamento no valor de 20 mil reais em relação à compra disso. Você não realizou o pagamento. Coloca no e-mail isso. E manda para a Naila. Pega o e-mail dela e manda para ela. Eu não tenho resposta dela. Eu não tenho nada aqui da Naila confirmando que me deve esse valor. Ou seja, uma prova produzida unilateralmente. Ou então eu chego aqui e mando um WhatsApp para o Mazon e falo, Mazon, você precisa me entregar isso em razão de uma negociação que a gente fez, tá? Então você tem que me entregar o veículo tal, um bem móvel. Ele não fala nada, ele lê aquilo ali e não falou nada. Isso é uma prova produzida unilateralmente, só por mim. Para a monitória, a prova ela tem que ter a manifestação do devedor. Então, o devedor, ou o prestador de serviço que devia ter prestado, ou a pessoa que tem que entregar a coisa, ela tem que anuir. Então, é uma prova que é bilateral. Ela não é unilateral, senão ficaria muito fácil para as pessoas ajuizarem uma ação monitória. Era só criar um documento aí, encaminhar alguma coisa para a pessoa e falar, não, eu tenho a prova escrita aqui, o que eu falando que a pessoa deve para mim. Não, tá? Então, algumas pessoas usam esse artifício, essa forma, fraudar e tentar uma ação monitória para evitar uma ação de conhecimento. Às vezes tem até essa relação mesmo. Vamos supor que está eu e a Milena. A Milena, talvez realmente eu devo para a Milena 10 mil. A Milena me manda um e-mail falando, eu não respondo. Então, ela está tentando puxar uma prova documental escrita, ou pegar uma prova escrita para fazer uma monitória, porque ela quer fazer a monitória. E eu não respondo. Então, ela acabou produzindo, ela pode ter outra prova, ela pode ter prova testemunhal, enfim, mas ela está querendo uma fala minha. Eu não respondi, isso é prova unilateral, ela pode até ajuizar uma ação contra mim, vai ter que ser ação de conhecimento. Ela não vai poder utilizar a ação monitória. Então, muito cuidado. Por quê? Porque provas unilateralmente produzidas para se tornarem provas escritas, para serem utilizadas em ação monitória, não tem eficácia. Senão, já imaginar, qualquer pessoa que quer fazer alguma ação aí, criaria um documento e mandaria para outra. Você me deve tanto, você me deve tanto. Vai lá e pega aquilo ali e coloca em uma ação monitória, é prova unilateral. Então, você tem que ter pelo menos a anuência e a manifestação da outra parte para servir como ação monitória. É claro que, se existe realmente essa dívida e você não tem a prova escrita, não é que você não vai poder ajuizar uma ação. Eu estou me referindo à monitória. Você pode ajuizar uma ação, só que você vai ter que utilizar o processo de conhecimento para produzir a prova lá, para poder ter um título. Então, não serve para a monitória, tá? Alguma dúvida? Professor, esses dias eu estava olhando no Instagram, aí tinha lá um post de um advogado que estava meio que, entre aspas, ensinando como que o cliente deveria fazer nesses casos. Aí ele mandava assim para a pessoa que estava devendo ele, você está me devendo 15 mil, sendo que a pessoa só devia 5 mil. Aí era, tipo, uma forma da outra pessoa, não, eu só te devo 5. Aí, tipo, da anuência, que realmente devia mesmo. Falei, gente do céu, esse povo tá... Eu vi. Na verdade, era assim, a pessoa devia 1.000, no que eu vi, eu não sei se é o mesmo que você viu. A pessoa devia 1.000, aí a outra pessoa, a que mandou, falou, olha, estou esperando você pagar 2.000, só para a pessoa responder que devia 1.000. Eu vi. Aliás, os TikTok são assim, tem uns que são até legais. Então, gente, pelo amor de Deus. É engraçado demais. Formário é legal, tá? Eu não vou dizer que não é. Tem que ter umas coisas que é legal, mas tem uns que, Deus de misericórdia, Senhor, tem hora que eu falava assim, não, eu vou mandar um direct aqui, falar, que é a professora de vocês, para com essa agonia. Gente, pega um caso, que é um caso complexo, assim, é ruim, tem situações que são tão complexas, sabe, às vezes fala guarda, alienação parental, guarda de filho, violência doméstica, maus tratos com criança. Aí a pessoa tá lá no Instagram, eu falo, gente, olha que eu quero infartar. Qual que foi a parte da graduação que esses meninos aprenderam isso? Por que você pegar um negócio ali, descontrair para fazer, agora entre nós aqui,
descontrair para fazer um conteúdo, alguma coisa de dívida, alguma coisa assim, tem gente que gosta, ok. Não estou me julgar ninguém. Vocês me conhecem, a pessoa que quiser colocar uma melancia na cabeça, esses dias minha filha virou para mim e falou assim, mamãe, eu posso colocar essa máscara para minha filha? O CPF é seu. Se você quiser com a melancia enfiada na cabeça, você sai com a melancia enfiada na cabeça. Mas se não fizer, fica indo. Então, não sou muito de ficar julgando ninguém, não. Imagina, dá uns toques da pessoa. Porque tá lá um caso de alienação parental, de maus tratos com criança. Eu tenho muitos ex-alunos aqui. A pessoa tá lá dançando, fazendo uma encenação. Aí, na hora dos maus tratos, ainda faz assim. Gente, eu queria infartar na hora que eu vi aquilo. Eu falei, não, tudo tem um limite. Daí, aí eu falei, não vou mandar nada, vou ficar quieta. Uma hora eu encontro, uma hora eu vou encontrar, mas não deu outra. Encontrei, chamei, pelo amor de Deus. Quando você quiser fazer os seus TikTok jurídico, faz. Até chama atenção. Chama atenção de um aluno, chama atenção, né? Eu acho que o cliente não vai gostar muito. Acho que não. Acho que os clientes não vão gostar muito. Mas assim, você quer fazer, faz. Mas toma cuidado, não viu? Colocar um TikTok de maus tratos com menores. Aí você faz assim. Não, tá de brincadeira comigo. Aí, não, começou a rir, nossa, foi mesmo, eu peguei pesado. Pois é, continua lá fazendo as dancinhas, coloca aqui, os requisitos. Ou então pega requisitos de uma ação, requisito 1, requisito... Tem gente que gosta, eu não sou muito fã, tá? Eu acho que eu nem tenho muito jeito para fazer isso aí. Acho que ficaria mais cômico eu fazendo um negócio desse, do que a própria utilidade dos requisitos. Mas tem situação que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu vi, viu, Isabela? Vi. Esse aí eu vi também. Pois é, professor. Vocês vão formar. Se eu pegar um TikTok horroroso lá, eu vou falar. Eu vou mandar o direct. Para, pelo amor de Deus. Malu, com certeza. A não ser que realmente a pessoa deva, tá? Agora, criar dívida, criar situação, isso é má fé. Isso é litigância de má fé. Aliás, eu nunca vi processo judicial. Nós estamos vivendo tantos tempos de processo judicial ser utilizado para fins de vingança pessoal, para fins de constrangimento. Olha, esses dias eu vi, por exemplo, uma execução de alimentos de dívida paga. Tem lá toda a comprovação. A pessoa, eu vou pedir a só para... Aí, sabe o que a pessoa falou? Falou assim, não, eu só fiz isso para assustar. Qual que é o profissional que tem coragem de fazer uma execução com conhecimento, que o advogado falou que tinha conhecimento, fazer uma ação de execução de pensão alimentícia, sabendo que tem os comprovantes, e a pessoa falou, não, só fiz isso para assustar, porque não quer arrumar um outro relacionamento. Pelo amor de Deus, olha a movimentação do judiciário, a movimentação. Tem uns negócios que é muito complicado. Então, Malu, é uma cobrança indevida. A pessoa ficar criando, né, situações aí para chegar e falar, olha, você me deve, então você nem deve. E você ajuiza uma ação. Tem lógica, né? Complicado. Eu acho que nesse caso, eu não sei se eu penso que não se encaixaria tanto em cobrança indevida, porque realmente a pessoa devia e ele estava procurando um jeito da pessoa assumir que devia, entendeu? Eu acho que é a situação, mas eu não sei, né? Mas é uma coisa que eu acho assim, as pessoas ficam procurando meios de vingança pela justiça e atrasando outros processos que realmente precisam, né? É muito complexo. Isso é muito estranho. Tipo uma execução de pensão paga, só para assustar o outro. Carta. Carita. A Carita levantou a mão? Não? A mãozinha levantada aqui. Gente, alguma dúvida até aqui? Dúvidas? Povo? Ok? Vocês estão aí? A Naila já respondeu aqui. Vocês estão aí? Tá tudo bem? Segundona, né? Desperta. Quem tiver aí meio sonolento, desperta, presta atenção. Segundou mesmo. Presta bem atenção no que a gente vai conversar agora. Dá uma despertada. Se está na cama ainda aí com o celular no fone, se você está já bombando aí durante o dia, tentando assistir essa aula, independente da circunstância que você está sentado, já fazendo anotação, presta atenção agora no que eu vou falar com vocês. Primeira coisa, vamos lá.
Vamos estudar umas diferenças aqui. Quem consegue me dizer aqui a diferença entre posse, propriedade e detenção? Um por vez. Posse, propriedade. Chuta aí, povo. Abre o microfone aí, dá uma chutada. Posse, propriedade e detenção. Tá, vamos deixar a detenção. Quem consegue fazer a diferença de posse e propriedade? Posse é a situação de fato em que você exerce um ou mais dos poderes da propriedade. A propriedade é o direito real sobre a coisa. Olha só. A propriedade é um direito real. Então, a posse não é um direito real. Primeiro ponto. A propriedade é um direito real. O que é direito real? Vamos fuçar até a gente compreender melhor. Esse negócio ficou nebuloso para vocês lá atrás. Vamos tentar clarear a coisa. O que é direito real? Malu falou, direito real. Ela usou esse termo ali. Ela não usou esse termo para posse, mas ela usou esse termo para definir propriedade. O que é um direito real? Quando eu falar, isso aqui é um direito real. O que é um direito real? Para quem está anotando, direito real é um direito que recai sobre coisa. Direito real é um direito que recai sobre uma coisa. Tanto que, quando vocês estudam direito das coisas, tem muitas instituições que o nome da disciplina não é direito das coisas. Tem muitas instituições que o nome da disciplina é direito real, direitos reais. Muda até o nome da disciplina, é a mesma coisa. Direito real é um direito que recai sobre coisa. Coisa móvel, coisa imóvel. É um direito real. Então, a propriedade é um direito que recai sobre uma coisa, sobre um bem, e é um direito real sobre coisa. Lá é. Não só lá, em várias instituições, chama de direitos reais. É a mesma coisa. Porque direito real é um direito das coisas. Então, por isso que falei, lembrei de lá, porque eu fiz o meu mestrado e parte do doutorado lá no CEU. E lá a gente via muitos direitos reais. Então, os direitos reais são direitos que recaem sobre coisa. E existem direitos reais que recaem sobre coisa própria. Então, a propriedade, como a Lu disse, é um direito real que recai sobre coisa própria, em que o proprietário, o titular desse direito, ele pode usar, gozar e dispor da coisa. Ele pode usar porque ele é proprietário. Ele pode administrar, gozar daquele bem, e ele pode dispor, que é um poder bem importante aqui para diferenciar, da coisa da forma que ele quiser, porque ele é proprietário. Então, ele tem um direito um direito real, em que o titular do direito tem o direito de uso, gozo, fruição e disposição. Agora, a posse é uma situação fática, é uma situação que está acontecendo, em que a pessoa tem o direito de uso, gozo e fruição, mas não tem o direito de disposição do bem. O direito de dispor, o que é o direito de dispor do bem? Alienação. O possuidor ele tem o direito de usar como se dono fosse. Ele tem o direito de usufruir como se dono fosse. Só que ele não tem o poder de dispor desse bem, o poder de alienação. Então, é uma situação fática que uma pessoa está inserida em que ela tem esses direitos, são direitos muito semelhantes aos do proprietário. A diferença é que o proprietário tem um poderzinho ali a mais, um poder muito importante, que é o poder de dispor. Então, ele pode doar o bem, ele pode vender o bem, ele pode permutar, fazer a troca do bem, ele pode dispor daquele bem. O possuidor não pode. Então, vamos pegar exemplos práticos para a gente compreender. Suponhamos que eu tenho um apartamento e eu loquei o meu apartamento para Amanda. E a Amanda mora lá no meu apartamento. Ela é locatária. Nós fizemos um contrato de locação. Eu sou locadora. A Amanda ela é locatária. E a Amanda mora lá. A
Amanda está lá todo dia. Eu não estou lá no imóvel. Eu sou a proprietária. Então, eu tenho o direito, se eu quiser, independente de locação ou não, de usar o apartamento, fruir do apartamento do jeito que eu quiser. Eu posso vender meu apartamento, o apartamento é meu. Eu posso vender, eu posso doar. Se eu quiser pegar o apartamento e falar assim, Malu, vou te dar aquele apartamento. Posso, é meu. Então, eu tenho o poder de disposição desse bem. Ok. A Amanda, ela é locatária. Então, ela está exercendo a posse do bem. Ela não é proprietária, mas ela está exercendo a posse do bem. Então, a Amanda, ela tem o poder de uso como se ela fosse dona. Ela mora lá, ela está lá dentro. Ela tem a posse daquele bem, ela frui do bem. Ela pode fazer o que ela quiser do imóvel. Eu não vou ficar ali entrando dentro do... Uma vez que eu fiz uma locação, não vou ficar aí na casa da Amanda, lá na minha casa, no meu apartamento, ficar olhando o que a Amanda está fazendo lá dentro. Não. Existe um contrato, ela recebeu o imóvel em determinadas condições e vai ter que devolver o imóvel naquelas mesmas condições. O que a Amanda não vai poder fazer é infringir cláusula desse contrato. Por exemplo, ela pegou esse apartamento para morar. E é uma finalidade residencial. De repente, a Amanda vai lá e monta uma loja lá dentro do apartamento. Aí está fazendo uma finalidade comercial, ela está fazendo uma infração contratual. Mas isso não vem ao caso. O caso aqui é compreender a diferença da figura do proprietário e a figura do possuidor. Ela é possuidora. Ela tem o direito de uso, ela tem o direito de fruição, mas ela não tem um direito que eu tenho, que sou a proprietária. Ela não pode dispor. Então, a Amanda, ela é locatária, ela é possuidora, mas ela não pode vender meu imóvel. Ela não pode doar, ela não pode trocar. Ela simplesmente está lá no apartamento, gostou do apartamento do lado e fala, não, eu quero trocar isso aqui. Não, ela não tem esse poder de disposição. Então, é exatamente o que a Malu falou. A propriedade é um direito real sobre coisa própria, em que o proprietário tem o poder de uso, gozo, fruição e disposição do bem. Já o possuidor é aquela pessoa que está inserida numa situação, a gente chama de situação fática, mas na verdade é uma situação em que ele detém a posse de um bem, tem o poder de uso, fruição, mas não tem o poder de alienação. O poder que a gente chama de poder de disposição do bem. Ele tem a posse, então ele tem um poder ali. Ele tem um poder de usar, né? O poder de defender. O possuidor também tem na verdade é ele. O possuidor, ele tem um poder de fazer a defesa daquela posse. Então, se a Amanda, por exemplo, ela está lá no meu apartamento e o Ricardo, ele simplesmente, ele entra no apartamento e fala, não vou sair daqui, e começa a ocupar esse apartamento, ou uma casa que eu loquei para a Amanda, o Ricardo está ali, né? Tentando invadir aquela casa, estou usando a calçada para colocar as coisas dele, enfim. A Amanda, na condição de possuidora, ela tem o poder de fazer a defesa daquela posse, porque ela está na condição de possuidora. Isso com um exemplo urbano. Vamos supor agora exemplos rurais, que são os mais comuns. Suponhamos que eu tenho uma fazenda. E aí, a Luana, ela vira e fala assim, professora, você me arrenda a sua fazenda? O arrendamento é como se fosse a locação, só que a gente usa a locação mais para relações urbanas, de imóveis urbanos, né? no cenário urbano. Então, ela quer fazer o arrendamento, a locação rural, o arrendamento da minha fazenda, do meu sítio, porque a Luana, ela cansou da vida na cidade, ela quer viver na área rural, ela quer plantar, ela quer criar os animais, ela quer mexer com os bichinhos, fazer a plantação, quer ter qualidade de vida, enfim. Ela quer arrendar a minha área rural porque ela quer viver na fazenda. E a gente faz um contrato de arrendamento, um contrato de arrendamento rural. Então, ela é arrendatária, é como se ela fosse a locatária, e é a Luana que tem o quê? A posse. Eu sou a proprietária da fazenda, mas a Luana tem a posse. Ah, mas durante essa relação aqui, já que a proprietária tem poder de disposição, ela pode vender? Posso vender, é minha. Só que se eu tenho um vínculo contratual de locação ou arrendamento com alguém, eu tenho que dar um direito que a gente chama de direito de preferência. Eu notifico a Luana, falo, Luana, estou com interesse de vender a fazenda. Considerando que há um direito de preferência, eu estou passando para você primeiro, se você tem interesse de adquirir essa fazenda. Ela pode virar e falar assim, tenho. Então, beleza, ela vai virar proprietária.
Não, não tenho, não tem condição de pagar essa fazenda. Ok, estou comunicando que vou fazer a venda. Depois que fizer a venda, aí vê com o novo proprietário se você permanece na condição de arrendatária. Enfim, pode ter essa substituição. Enfim, o que eu estou querendo dizer para vocês são os poderes. Então, a gente não pode afirmar que o possuidor não tem poder, ele tem. Só que o possuidor não tem poder de disposição, isso ele não tem. A não ser que o proprietário, mas nem é ele, na verdade ele vai ser um procurador do proprietário. Em regra, o possuidor não tem poder de disposição, mas de defesa tem. E esse é exatamente o ponto que eu estou querendo chegar da aula, que é esse poder de defesa da posse que o possuidor tem. Então, suponhamos que eu arrendei a minha fazenda para a Luana. E a Luana é a pessoa que mora lá, que planta, que colhe, que desenvolve uma atividade agrícola dentro daquela propriedade rural. E ela está ali o tempo todo. E suponhamos que essa fazenda foi invadida. Então, nós tivemos aí uma invasão da fazenda. Está lá, 50 pessoas dentro da fazenda. A Luana está ali, toma conhecimento do que está acontecendo. A primeira pergunta: a Luana, ela pode ajuizar uma ação para tirar essas pessoas do local? Na verdade, é ela que tem que ajuizar. Porque ela é a possuidora. A gente está estudando a ação possessória. Nós não estamos estudando a ação reivindicatória. A ação reivindicatória, ela é a ação colocada à disposição do proprietário para reaver uma propriedade que lhe foi retirada. Está tendo uma perda da propriedade. A ação reivindicatória. A ação reivindicatória é a ação do proprietário ou da proprietária. Agora, a ação para fazer a defesa da posse, a parte legítima ativa é um possuidor. Então, a Luana é a pessoa que tem que fazer a ação possessória de reintegração de posse para fazer a defesa dessa posse. Por quê? Porque ela é a possuidora. Agora, daqui a pouco a gente vai voltar na questão do proprietário. Vamos entender agora aquela outra terceira pessoa, aquela terceira figura que eu mencionei para vocês. O detentor. Quem é o detentor nessa história? O detentor, ele não tem poderes sobre o bem. Na verdade, o detentor tem só deveres sobre o bem. Então, o detentor é aquela pessoa que tem a função de zelo e cuidado com o bem, com a coisa. Então, geralmente, tá? Isso é formalizado por meio de um contrato, seja um vínculo empregatício, seja um contrato de prestação de serviço, em que uma pessoa foi contratada para cuidar do bem. Por exemplo, o exemplo mais comum que a doutrina civilista traz, e até do processualista, é a figura do caseiro. O caseiro da fazenda, ele não tem posse. O caseiro da fazenda, ele tem o dever de cuidar do bem, zelar do bem, ele tem um vínculo empregatício para isso. Ele não tem o poder de fazer a defesa da posse. Então, é muito importante a gente estabelecer a diferença dessas três pessoas, porque isso vai impactar diretamente no estudo das ações possessórias. Nós temos primeiro um proprietário. Esse proprietário, ele pode tanto estar na posse do bem, como não estar na posse do bem, diretamente falando. É claro que existe uma posse que a gente chama de posse indireta. A posse, ela acompanha a propriedade. Então, quem tem propriedade tem posse. A diferença é que o proprietário, às vezes, ele vai estar na posse direta. Eu tenho uma fazenda e estou morando nessa fazenda. Eu sou proprietária e tenho a posse direta do bem. Estou exercendo a posse direta do bem. Ou então, o proprietário, ele tem a propriedade e não está residindo no bem. Então, ele tem a posse indireta. Porque a posse direta é para quem está diretamente utilizando aquele bem. Então, eu tenho um apartamento, eu moro nele, eu tenho propriedade e posse. Eu tenho um apartamento, eu loquei meu apartamento para a Amanda. Eu tenho propriedade, tenho a posse indireta, mas a Amanda que tem a posse direta, porque é ela que está fazendo o uso daquele bem. Eu tenho uma fazenda, não estou morando na fazenda, vou na fazenda raramente, eu nem vou na fazenda. Ganhei a fazenda, não vou na fazenda. Fiz um arrendamento com a Luana. Eu sou a proprietária e tenho a posse indireta do bem. A Luana exerce a posse direta do bem.
A Luana contrata o Relic para ser o caseiro da fazenda. Ela pode contratar. Contratou o Relic para ser o caseiro. Olha, eu sou aqui, eu estou cuidando, mas você vai morar. Não, eu quero um trabalho, eu vou ter uma casa aqui, você pode ficar aqui com a sua família, mas aí você vai cuidar. Então, existe um vínculo empregatício do Relic com ela, ou comigo, depende muito da situação, mas com ela, ou então um contrato que ela fez, enfim, alguma coisa formaliza, ele é o caseiro. Então, essa figura da pessoa que não tem poderes sobre o bem, mas tem o dever de zelo e cuidado, esse é o detentor. Geralmente, ele vem de um vínculo empregatício. Então, ele não tem posse. Então, vamos pegar a seguinte situação. Quem não tem posse, não ajuiza a ação possessória. Então, esse um ponto ele é bem interessante aqui. Quando a gente fala de ação possessória, só pode ajuizar a ação possessória, logicamente, quem tem posse. Quem tem o poder de defesa da posse. Se a pessoa não tem a posse, ela não pode ajuizar uma ação para defender aquele determinado bem, se houver violação dessa posse. Então, vamos lá. Vamos pegar o seguinte exemplo. Vamos pegar o exemplo que eu tenho uma área rural. Antes disso, professora, já ouvi falar na palavra domínio. Quem tem domínio? O que é esse domínio? Domínio é propriedade. Então, cuidado. Nossa, parece que é uma outra coisa. Domínio é propriedade. Quem é o proprietário, ele tem domínio no bem. O possuidor, ele não tem um domínio. Quem tem domínio é proprietário. Então, aqui, para fins de possessória, compreendam domínio e propriedade. Vocês podem até ver que na ação de uso capião, lá nos pedidos, quando a gente pede para reconhecer a propriedade, muitas pessoas pedem o quê? Requer a procedência do pedido para que seja declarado o domínio em benefício do autor da ação, ou seja, utilizou o mesmo sinônimo de propriedade, porque no uso capião você tem uma posse e preenchidos alguns requisitos, você quer ser proprietário. Então, às vezes, você pede o reconhecimento do domínio. Então, domínio é propriedade, tá? Quem tem domínio? O proprietário. Então, ok, nós compreendemos aqui essas três pessoas, é o domínio dentro da propriedade, e vamos lá, vamos pegar um exemplo prático para a gente poder compreender algumas coisas. Vamos supor, eu sou proprietária de uma fazenda. Eu arrendei a minha fazenda, já tinha um contrato de arrendamento com a Luana. E o Relic foi contratado para ser o caseiro da fazenda. Então, eu não vou lá. Eu loquei, a Luana, nem sei o que está acontecendo lá. A Luana é responsável. Se alguma coisa acontecer contratualmente, ela é responsável. Então, a Luana, ela vai lá, às vezes ela passa a semana aqui em Anápolis, e aí na quinta em diante ela já está lá na fazenda para cuidar, enfim. E ela contratou o Relic, porque como ela não fica o tempo inteiro enfiada lá na fazenda, o Relic, que é o caseiro, ele tem que cuidar daquilo ali. Então, se a gente parar para pensar, quando tem a figura do caseiro, é o caseiro que tem mais visão do que está acontecendo na área. Às vezes o arrendatário, menos o proprietário, tem menos. O Relic está lá, já tem uns 15 dias que a Luana não vai lá, mas está mantendo contato com o Relic. Não, fiz uma viagem, estou fazendo um curso fora, tal, enfim. E o Relic está cuidando da fazenda. O Relic vira e constata a presença de 100 pessoas dentro da área rural. E a Luana está fora. Está lá fazendo curso, tá isso. Ele entra em contato com ela. E ele fala, olha, está acontecendo isso, manda foto, olha o que está acontecendo, está armando acampamento, já destruiu o pasto, já arrebentou com cerca, já está aquela situação toda. O que a Luana faz? Ela vira para ele e fala assim, não, eu vou resolve para mim, você, eu vou falar para o advogado, e aí você vê direitinho o que vai fazer, o advogado vai resolver, eu estou ausente, não me comunica. E aí o advogado vai lá e faz o quê? Coloca o Relic para ser autor da ação, porque ele está aqui, ele que convive ali diretamente, vira para ele, acha, não, você mora aqui? Moro. Então, a resposta moro pode dar uma confusão. E aí, às vezes, ele nem sabe que ele é o caseiro, enfim. Aí ele vai a juiz a ação de reintegração de posse, porque ele é a pessoa que está ali mais próxima do problema, para pedir a desocupação dessa área. O que vai acontecer? Quando a gente ajuiza uma ação possessória, uma das principais provas é provar que você é possuidor, a prova da posse.
qual a prova que o rélic tem que ele é possuidor? Ele não vai conseguir apresentar nenhuma prova aqui capaz de dar para o juiz motivos e convencimentos para já proferir uma liminar, para já conceder uma liminar de desocupação. Se fosse a Luana, ela é só mostrar o contrato de arrendamento. Ela tem a posse, mas o que ele vai mostrar? Se ele pegar a carteira de trabalho dele e mostrar que ele é um funcionário caseiro ali, o juiz já vai extinguir o processo, por quê? Por ilegitimidade ativa. Por quê? Detentores não têm posse. E se detentores não têm posse, ele não pode defender posse. Então, ele não tem legitimidade ativa para ajuizar uma ação possessória. Então, a gente tem que compreender aqui esses nomes para a gente poder compreender a possessória. Como eu falei para vocês, se a gente parte direto para o estudo da possessória, pode ficar algumas dúvidas aqui. Então, temos que compreender a diferença. Quem é o proprietário? Quem é o possuidor? Quem é o detentor? E isso faz toda a diferença. Tá, já vimos que o detentor, o mero detentor, que não tem posse, ele não pode ajuizar a ação possessória, porque ele não tem a posse. Quem pode ajuizar a ação possessória é o possuidor. Então, a regra aqui, nos dois exemplos que eu dei, quem tem a legitimidade mesmo para ajuizar uma ação para defender posse é a Luana, que é uma arrendatária, está usando o bem, e a Amanda, que está ali dentro do apartamento, que também tem a posse do bem. Agora, vamos passar para o campo de cá, da relação entre proprietário e possuidor, para a gente poder compreender algumas situações aí da reintegração de posse. Inclusive, caiu no exame de ordem como peça, tá? O que acontece? Em regra, o proprietário não ajuiza a ação possessória. Olha a situação. A ação do proprietário não é a possessória. A ação do proprietário é a ação chamada reivindicatória. A ação possessória é de procedimento especial. A ação reivindicatória, ela é de procedimento comum. Então, se nós temos uma seguinte situação, não tem no código, é o que a gente vai fazer, esse estudo que a gente vai fazer agora. Tudo é jurisprudência. E não tem nada que seja vinculante aqui. Então, nós ficamos bem à mercê de decisões judiciais ou de entendimentos daquele juízo em relação a algumas situações. Sobre a figura do possuidor, não tem divergência. Sobre a figura do detentor, também não tem divergência. Detentor não pode ajuizar a ação possessória. Possuidor deve, é ele que tem a legitimidade ativa para ajuizar uma ação possessória. Agora, vamos fazer uma análise da figura do proprietário. Se nós estamos diante de uma situação que o proprietário, além de ser o proprietário, ele exerce a posse do bem, ou seja, ele é dono e usa o bem, tá ali, é ele que está usando diretamente o bem, ou seja, ele é proprietário e tem a posse direta. A jurisprudência tem entendido majoritária, que é possível esse proprietário ajuizar uma ação de reintegração de posse porque ele exerce a posse direta do bem. Ok, jurisprudência. Agora, vamos pegar a figura do proprietário que não está exercendo a posse direta do bem. Quando o imóvel está cedido, o imóvel está emprestado, o imóvel está arrendado, o imóvel está alocado, por exemplo, nós temos várias situações de possuidores, e o proprietário não tem a posse direta, ele tem a posse indireta. Há muitas situações que, vamos supor que nesse exemplo que eu dei, houve uma invasão. O Relic falou para a Luana, falou, estou com tempo agora, fala com a Mariane, que é a proprietária, eu vou lá, o caso chegou em mim, eu falei, gente, mas eu nem vou naquela fazenda. Tá, mas me dá aí, deixa eu resolver, porque a fazenda é minha. Também não quero que aconteça nenhum dano nessa fazenda. Tá bom. Vou lá, vou fazer uma ação de reintegração de posse. Quando eu junto e informo que eu sou a proprietária, enfim, se eu até apresentar que eu tenho um contrato de arrendamento com a Luana, pode ser que o juízo entenda que eu não tenha legitimidade para uma ação possessória, que a ação que eu deveria ter feito seria uma ação reivindicatória, para reivindicar essa propriedade. Existe esse entendimento majoritário aqui. Então, vi esses dias uma peça processual em que houve essa situação, com a OAB. Eu falo que
a peça da OAB é impressionante como que o exame de ordem gosta de colocar essas peças nessa área, com essas matérias. Então, eu vi um caso de uma ação em que houve um esbulho. Quando eu falo invasão, daqui a pouco a gente vai começar a moldar o nosso vocabulário dentro do estudo das possessórias. Quando a gente fala que houve uma invasão, na verdade, essa invasão é uma perda de posse. E a perda da posse no direito, nós chamamos de esbulho. Daqui a pouco a gente vai passar para o estudo dos atos de violação da posse. O esbulho, a turbação e a ameaça. Então, vamos supor que houve uma situação de invasão. Como aconteceu nesse caso aí no exame de ordem. E parece-me que esse imóvel estava, o proprietário não estava exercendo a posse direta do imóvel. Ele tinha a posse indireta, o imóvel estava com o possuidor. E a ação era do proprietário. E muitas pessoas fizeram reintegração de posse, porque o imóvel foi invadido, fizeram uma ação possessória em nome do proprietário. E aí, eu lembro que quando caiu essa questão, essa peça, a gente estava aqui em aula, né? Estava em aula presencial, eu sempre dei aula para o 9º período, sempre, desde quando comecei a dar aula essa matéria. Então, eu lembro direitinho, gente, pelo menos umas 5 pessoas que fizeram essa prova de processo civil, chegaram em mim na segunda-feira, à noite, eu lembro do 9º A. Nossa, eles estavam para morrer. Por quê? Porque, professora, mas o proprietário tem a posse. Gente, e a prova foi uma semana antes da aula de possessória. Então, eles não chegaram a ver possessória. Eu faz o 9º período, e aí eu lembro que eles chegaram, povo do céu, professor, mas o proprietário não tem a posse? Ele não tem isso. Eu vejo que ação que vocês fizeram? Nós fizemos reintegração de posse. Falou que violou a posse, tinha a palavra esbulho, nós fizemos a reintegração de posse. Aí eu virei e falei, mas a questão trazia que o proprietário estava lá no bem exercendo. Não, parece que não, parece que tinha um possuidor no meio. Só fiz assim, meu Deus. Só fiquei vendo o que ia acontecer. Me virou uma discussão a aula inteira. Eu falei, gente, não tem nada no código, vocês não vão achar a resposta disso aí. Tem jurisprudência, mas também tem jurisprudência permitindo. Então, quem fez possessória, e der ruim, se der ruim, vocês façam um recurso, né? Tenta convencer a banca de que qual que seria o argumento? A posse é um elemento da propriedade e o proprietário tem posse, né? A posse acompanha a propriedade. Mas, no fundo, eu já estava assim, meu Deus. Alguns fizeram a reivindicatória. Aí, e tem uns cursinhos que fazem uma correção, né? Depois que tem o exame de ordem, no próprio dia. Aconteceu a prova no domingo, e no domingo à noite tem todo um movimento aí para fazer a correção da prova, e o pessoal falando que não era possessório, o povo indignado. E aí saiu o resultado e não era possessório. Era uma ação reivindicatória, porque o proprietário não estava usufruindo do bem, então o correto seria assim, uma ação reivindicatória. Enfim, a revolta foi geral, virou uma confusão, os alunos brigando, tão revoltados. Entrava na sala de aula e eu com os nonos, nono B, nono A, nono C. Hoje é por problema de tempo mesmo, mas hoje eu fico só com matutina sempre. E um nono à noite, um dos nonos, o outro fica com outro professor. Geralmente é nono A, nono B, nono A, nono B. Povo, nessa época estava presencial, na época eu estava com todos os nonos, eu falava, hoje é dia de entrar na sala e ter a treta. Na hora que eu dei a aula de possessório, eu ficava até com medo de falar. Falei, pronto, no ápice do calor desse povo, desse ódio que esse povo está, eu vou chegar e vou falar que o proprietário, em regra, se ele não estiver na posse do bem, a ação dele é reivindicatória. Na hora que eu falar essa frase, eu acho que os meninos vão jogar a caneta na minha cara. Então, vou me evitar. Não, foi tenso o negócio. Então, assim, majoritariamente, se o proprietário ele está exercendo a posse, majoritariamente, ele poderia ajuizar uma ação possessória. Se o proprietário não está exercendo a posse, o imóvel está locado, está arrendado, está cedido, está acomodado, qualquer coisa. Se o proprietário não está na posse direta, majoritariamente a jurisprudência entende que ele não poderia ajuizar uma ação possessória.
quem deveria ajuizar a ação possessória é o possuidor e não o proprietário nessa situação, porque existe uma ação própria do proprietário que se chama ação reivindicatória. É uma ação do proprietário para reaver a coisa. Então, tanto que um dos documentos indispensáveis para ser ajuizada uma ação reivindicatória é o título de propriedade. É a escritura devidamente registrada que o proprietário apresenta para poder ajuizar essa ação, para reaver aquela coisa que foi tomada. Então, existe uma ação própria. Se não existisse, acho que não teria essa discussão. O problema é que existe, né? A ação reivindicatória é uma ação de procedimento comum. Por isso que a gente não estuda essa ação nesse semestre, porque ela é uma ação de procedimento comum. A gente não acha ela especificadamente no código como ação reivindicatória. A gente acha a ação possessória, porque a ação possessória ela é uma ação de procedimento especial, tá? Então, resumindo, quem tem legitimidade para ajuizar uma ação possessória é o possuidor. A discussão que nós temos aqui é se o proprietário também é possuidor direto. Majoritariamente, a jurisprudência entende que sim. Detentores, meros detentores, não têm legitimidade para ajuizar a ação possessória. Proprietários que não estão exercendo a posse, majoritariamente na jurisprudência, não teriam legitimidade. Na prática, vocês podem encontrar juízos que aceitam proprietários, mesmo não exercendo a posse, fazerem uma ação de reintegração de posse, porque entendem que a posse é um elemento da propriedade. Uma coisa, nesse conteúdo, é a gente saber o que a jurisprudência majoritária entende para fins de prova. Outra coisa é na prática, tá? Na prática vocês vão ver, né? Vão ver como é que está a jurisprudência, se ela mudou, se agora a jurisprudência entende que sim, que o proprietário pode sempre ajuizar uma ação possessória. Então, isso pode oscilar muito, porque estamos aqui sob a égide de entendimento jurisprudencial, ok? Mas a regra é possuidores. Quem ajuiza a ação possessória é defesa de posse, né? Então, é possuidor. Até aqui, alguma dúvida? Até aqui. Tudo certo. Certo? Gente, que o Ebert está me mandando mensagem? Isso da aula, Ebert? Ah, tá. Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho. Naila, isso é jurisprudência, tá? Se o proprietário, ele tem, se ele exerce a posse direta, você é dona de um imóvel, você mora nele. A jurisprudência majoritária entende que esse proprietário pode ajuizar a ação possessória porque ele exerce a posse direta. Agora, se o proprietário não exerce a posse direta, ou seja, só tem a indireta, ou seja, o imóvel está alocado, ou está cedido, está arrendado, o entendimento majoritário é que ele não poderia ajuizar uma ação possessória, porque ele não está na posse do bem, e que a ação cabível é uma ação própria do proprietário, que se chama ação reivindicatória. A ação reivindicatória é uma ação do proprietário para reaver uma coisa. É uma ação de procedimento comum. Atos de violação da posse. Vamos compreender quais são os atos de violação da posse. São 3. Então, nós temos, primeiro, o esbulho. Outro ato de violação da posse, a turbação. E o terceiro ato de violação da posse, a ameaça. Nós só temos esses 3 atos. Então, são 3 atos que podem violar a posse. O esbulho, a turbação ou a ameaça. Para cada ato de violação da posse, para cada ato de violação da posse, nós teremos uma ação possessória específica. As ações não se misturam e nem poderiam se misturar. Como são 3 atos de violação da posse, nós só temos no direito processual civil 3 ações possessórias. Estão me ouvindo? Internet deu uma desestabilizada? Tá ok?
Tá ok. Tá ok, Sim? professor. Aqui apareceu um desestabilizado. Como são 3 atos de violação da posse, para cada ato de violação, nós temos uma ação específica. Então, não tem como errar na teoria, porque na prática é uma agonia. Então, vamos lá. Esbulho, turbação e ameaça. Olha como que na teoria parece fácil e como que na prática pode dar muita discussão. O que é esbulho? Esbulho é perda. Então, quando a gente fala de esbulho, esbulho significa perda da posse. Só perdeu a posse. Então, o esbulho é o ato mais grave de violação da posse. Porque no esbulho houve perda da posse. Só perdeu a posse. A questão aqui é o que o STJ entendeu recentemente, já estamos anos. Pelo menos uns 8 anos já entendeu. O esbulho, ele pode ser total ou ele pode ser parcial. Então, nós podemos ter aqui como esbulho a perda total da posse ou a perda parcial da posse. Então, suponhamos a seguinte situação. Suponhamos que nós temos uma área rural. E suponhamos que essa área foi totalmente invadida. Você não consegue ter acesso à área. Ela foi totalmente invadida, você não consegue fazer nada ali. Nós temos um esbulho total. Teve perda, a gente tem perda da posse. Não consegue fazer nada com a área. Muitos doutrinadores entendem o esbulho como... Tem que tomar cuidado com esse conceito, tá? A área se tornou inacessível, completamente inacessível. Então, nós tivemos uma inacessibilidade total. Houve um esbulho total. Agora, nós temos situações que nós temos uma área rural. E suponhamos que parte dessa área foi invadida. Não foi toda. Então, nessa área rural, nós temos a casa, nós temos pastos, nós temos a área de produção de alguma coisa. E uma área que está inutilizada lá na frente, ela foi invadida. Então, a gente consegue acessar a casa, a gente consegue acessar um pasto, consegue acessar uma plantação, mas é da área. Isso é um esbulho parcial. Então, nós temos esbulho, é perda de posse. Existe uma situação de esbulho total, ou seja, hoje houve a perda total da posse daquele bem, e nós temos o caso do esbulho parcial, ou seja, houve a perda parcial da posse daquele bem. Uma parte se tornou inacessível, a outra não. Então, isso é esbulho, tá? O ponto que vai dar confusão é entre o esbulho parcial e a turbação. Mas deu para entender que esbulho teve perda. Então, para vocês não errarem, o esbulho tem perda, não tem jeito. Vamos para a turbação. Não vamos para turbação, não. Vamos para a ameaça. Porque a turbação, ela é um tipo de violação da posse intermediária. Ela tem quase características de esbulho, um pouco de característica de ameaça. Então, a gente tem que tomar um cuidado para compreender. Então, vamos pensar a seguinte situação. Vamos pegar a ameaça. A ameaça, a posse, é algo que ainda está num campo muito abstrato, mas que é configurado um ato de violação da posse, porque essa ameaça pode se tornar uma turbação e pode se tornar futuramente um esbulho. Na ameaça, nós não tivemos a perda da posse. Ainda não teve perda. Mas os possuidores já se sentem ameaçados de perder essa posse. Então, tem pessoas que ameaçam realizar um esbulho, por exemplo. Então, a gente está no campo da ameaça. Então, eu vou pegar a seguinte situação. Eu vou pegar uma situação concreta que aconteceu aqui no estado de Goiás. Não sei se vocês se lembram, quando a gente chegou para Brasília, uns anos atrás, tinha um acampamento de gente que estava dentro de uma propriedade. Por isso que a gente passava uma baixada, assim, tinha um monte de gente lá que estava dentro de uma área. A televisão foi lá, fez entrevista com representantes do movimento, enfim. E aí ele virou e falou o seguinte, né, isso foi para a mídia impressa, foi para as redes sociais, foi para a televisão, tudo que é lugar.
Nós estamos fazendo um processo de ocupação de áreas que não estão sendo utilizadas. Nós já invadimos essa área e nossa intenção é invadir, entrar em todas as áreas que confrontantes a essa aqui, que fazem divisa com essa área. Que fazem divisa com essa que está invadida. Vocês se sentiram ameaçados ou não? Vocês, na opinião de vocês, a pessoa que invadiu foi em rede nacional, lá na entrevista, saiu em tudo quanto é lugar, e virou e falou, olha, nós já ocupamos essa área. Nosso objetivo é fazer uma... Matheus, Milena, Raimundo, Micaele, tem chácara, fazenda, sítio, tudo do lado. Vocês estão com certo temor, a gente chama de receio. Vocês têm um justo receio de que vai acontecer um esbulho? É uma ameaça isso? Vocês acham? Exatamente, sim. É uma ameaça. Vamos pegar os exemplos da... Esse é o melhor que cai em prova, viu? Já estou antecipando que vai ficar em prova. Vamos pegar o exemplo, vamos supor que também área rural, fica mais fácil a gente ver os casos, né? Vamos pegar o seguinte exemplo. Vamos supor que vocês têm uma área rural. Vamos fazer um sítio. No final, todo final de semana vocês vão lá para o sítio, vocês, fazer festa, churrasco. Aí tá. Quando vocês chegam um dia, vocês encontram do lado, bem próximo à cerca, um trator, um monte de rolo de arame, material de acampamento, você vai levantar um acampamento, mas então não está dentro, está do lado, vai do lado aqui. Um monte de equipamento que parece que vai acontecer alguma coisa ali, vocês vão ter uma movimentação aqui. Ainda não, vocês conseguem entrar na área, vocês conseguem usar, mas tem algumas coisas que estão colocadas ali que parece que vai ter uma entrada de alguém. Isso não é uma ameaça? Vocês se sentem ameaçados na posse de vocês? Eu acho que é. Não é comum ter aquele tanto de coisa ali, a gente sabe que alguma coisa vai acontecer. A ameaça é aquele justo receio de que um ato de violação da posse vai acontecer. Ele não aconteceu ainda, mas existe um justo receio de que vai acontecer, é como se fosse um caminho. No direito a gente chama de iter, né? O iter dos atos de violação da posse é o caminho. Então, às vezes, a pessoa já está com esbulho, não ameaça não. Agora, tem pessoas que vão começando a praticar alguns atos, o possuidor se sente ameaçado e existe uma ação para casos de ameaça. Mas ainda não saiu do plano, ainda nós não temos atos concretos para poder afirmar que está havendo um ato de violação da posse, ou seja, não sai do campo da ameaça. Agora, nós pegamos dois atos, um mais leve e um mais grave, aqui. A ameaça e o ato mais grave, que já é a perda. Criaram um intermediário, que se chama turbação. O que é a turbação? A turbação são atos concretos, a gente já saiu do campo da ameaça, são atos concretos de violação da posse que podem gerar o esbulho. Então, ele já saiu do campo da ameaça, vocês não se sentem mais ameaçados, já estão apavorados já aqui. Ou seja, já está acontecendo na cara de vocês o ato de turbação. Vamos pegar agora, olha como que as coisas são semelhantes aqui. Vamos pegar esses equipamentos que estão do lado de fora, vamos jogar eles para dentro do sítio? Então, vocês são possuidores de um sítio, vocês chegam lá durante a semana do nada, você chega lá, dá vontade de ir lá, do nada. Porque hoje, o Helic, ele resolve no sítio dele, sim, o sítio que ele é possuidor. Quando ele chega lá, ele entra dentro de um pasto, ele vê trator, a mesma coisa que eu falei, negócio de levantar acampamento, uma pessoa zanzando por lá, começando a mexer em algumas coisas, ou seja, o Helic não perdeu a posse, ele ainda consegue entrar no imóvel, ele consegue até ir lá conversar com essa pessoa, ele vê muitos equipamentos ali do lado, de dentro da área que ele é possuidor, mas ele ainda não teve a perda, porque ele consegue utilizar o bem.
Talvez, se daqui uma semana ele voltar lá, ele vai ver todo um acampamento armado, com gente armada do lado de fora, ninguém consegue acessar o negócio. Então, vocês estão vendo que existe um caminho? Às vezes, do nada, já está invadido. Mas, às vezes, algumas situações vão sendo praticadas para chegar à perda. Essas situações, elas podem tanto ficar no campo da ameaça, como atos concretos já começaram a acontecer para ter a perda da posse. Ainda nós não tivemos a perda. A turbação, ela é muito intermediária. Ela sai do campo da ameaça, porque a ameaça não tem atos abstratos, falas ou escrito. Na turbação, nós já temos atos concretos, não tivemos a perda da posse, mas já temos um indício de que essa perda está muito próxima. Então, isso é um ato de turbação. Fala para mim se vocês ficaram, quais são as dúvidas de vocês nesses três. Porque na teoria é muito simples. Na prática, só Jesus. Vamos lá, vamos ver se tem alguma dúvida na teoria. Na teoria tá ok? A senhora pode repetir rapidinho o conceito dos três, só para eu anotar aqui? Esbulho, perda total ou parcial da posse. Esbulho, perda total ou parcial da posse. Turbação. Atos concretos, não são abstratos. Atos concretos de violação da posse. Atos concretos de violação da posse que não configuram perda, mas já saíram do campo da ameaça. Então, são atos concretos de violação da posse, que não configuram perda, mas já saíram do campo da ameaça. Ameaça. Atos abstratos, atos... a gente usa abstrato, mas até um concreto. Atos considerados mais abstratos, não, mas na verdade, sejam orais ou escritos, ou a prática de atos, é difícil definir essa ameaça, né? São atos mais... Não, vamos tirar abstrato, menina, apaga isso aí. Vamos colocar o seguinte, atos que não são efetivamente concretos, atos não efetivamente concretos, mas que configuram um justo receio de perda da posse. Que configuram um justo receio, você tem um receio que você vai perder a posse. Eu acho que eu posso perder essa posse. Então, você tem um justo receio de perda da posse. Ok? Professora, Ok, posso fazer uma pergunta? Não sei nem se faz sentido a pergunta que Pode falar. Tipo assim, igual a senhora falou, né? Que tem ameaça. Aí eu chego lá no dia e, igual a senhora falou, tem o trator e tudo mais do lado da cerca. Lá de fora. Aí eu entro com uma ação. Sabe por quê? Às vezes a ação demora um pouco, né? Tramitar e sair a decisão. Quando eu voltar lá, tipo, sei lá, um mês depois, e aí eu já vi que eu perdi, eu teve a turbação, essa ação continua de ameaça ou como que fica? Ela continua e a sua liminar vai poder ser utilizada do mesmo jeito. Porque na próxima aula, Micaela, a gente vai ver um instituto que se chama fungibilidade das medidas possessórias. O direito pensou nisso. Porque como o caminho, a mudança da ameaça para a turbação por esbulho pode acontecer em horas, como pode acontecer em meses, foi permitido no direito processual civil o Instituto da Fungibilidade das Medidas Possessórias. Então, até diante de uma situação concreta, suponhamos que você entenda que é ameaça, e eu entendo que é turbação. Então, você ajuiza uma ação para a ameaça, chega para mim, eu sou a juíza e falo, não, isso aqui é um ato de turbação já, isso aqui não está no campo da ameaça. Então, eu vou te dar uma liminar de qualquer jeito, para você ser mantida na posse. Tanto a liminar da ameaça como a liminar da turbação é para você ser mantida,
Por quê? Porque na desbulho você já perdeu. Então não tem como ser mantido. Na verdade, na desbulho você quer ser reintegrada na posse. Você quer reintegração. Então, essa liminar vai servir, se já tiver evoluído, ela vai servir para você exercer a defesa da posse. E o seu processo que você ajuizou, às vezes, por ameaça, ele vai só modificar e vai se tornar por turbação ou por esbulho. O mesmo processo. Não vai precisar fazer outro, em razão da fungibilidade das medidas possessórias. Entendeu? Entendi sim. Obrigada, A professora. gente vai aprofundar melhor nessa fungibilidade na próxima aula, tá? Povo, então eu tenho uma pergunta para vocês. Mas assim, eu queria que vocês chutassem, falassem que vem na cabeça de vocês. Ou coloca no chat, ou abre o microfone e fala. Porque é um caso bem interessante isso que eu vou falar aqui. Suponhamos que vocês são possuidores de um sítio mesmo. Vamos pegar o exemplo do sítio. E vamos supor que vocês estão indo lá, chega na sexta-feira, vou para o meu sítio, vou passar o final de semana. Quando vocês chegam na porta do sítio, de longe vocês já olham uma pessoa do lado de fora. Não está do lado de dentro. Do lado de dentro, o sítio de vocês está intacto. Não tem acampamento, não tem barraca, não tem destruição de pasto, não tem equipamentos, não tem nada. Está normalzinho, do jeito que vocês deixaram. Mas quando você chega do lado de fora, bem na porteira, ou na porta, no portão, sei lá como é que é o sítio, tem uma pessoa com uma espingarda na mão, na porta do negócio de vocês. E essa pessoa anda para lá e para cá, com a espingardona na mão. Aqui, ó. Fuzilzão, tamanho. Tá andando. Você até freia o carro. A alma sai do corpo, volta 300 vezes. O que eu faço? Dou ré, desapareço, vou lá, enfrento. O que eu faço? Não estou falando aqui da possibilidade da legítima defesa da posse, que é possível. De esforço imediato, né? Lá do direito civil, ok. Se alguém quiser ir lá fazer a legítima defesa da posse, vai, desde que não faça usar, né? Não extrapole os limites. Vamos esquecer essa parte. Eu só quero saber o seguinte: vocês não conseguem entrar no sítio de vocês. Não tem nada lá dentro. Não tem vazão lá dentro. Não tem nada lá. Tem uma pessoa armada na porta e vocês não... Aí é onde o ponto que eu quero saber de vocês. Vocês acham que isso é uma ameaça, uma turbação ou um esbulho? Isso já é perda? A pessoa está do lado de fora, tá? A pessoa não está lá dentro. A pessoa está do lado de fora. Tem nada lá dentro, tá tudo ok. A pessoa está do lado de fora com a arma na mão. É ameaça? Vocês acham que é ameaça? Por quê? Porque a área está lá, não foi invadida. É uma turbação, porque já há atos concretos, ou é uma ameaça, porque a pessoa está do lado de fora. Se ela estivesse do lado de dentro, seria turbação. Então, a pessoa está do lado de fora, é uma ameaça. O que vocês sentem numa situação dessa? Fala para mim aqui. Lembrando que também uma das definições de esbulho é a inacessibilidade do local, tá? Você não consegue acessar o local, você teve perda. A senhora pode repetir só a situação? É porque travou para mim, eu não entendi. Vocês são possuidores de um sítio. Precisam passar o final de semana no sítio. Chegar uma sexta-feira, quinta, família toda no carro, coisa toda. E aí vocês estão chegando, de repente vocês enxergam uma pessoa do lado de fora do sítio de vocês. Vocês olham para dentro, é tudo certo lá. Dentro não tem ninguém. Do lado de fora tem uma pessoa com a espingarda na mão. Você não consegue entrar. Está do lado de fora. Então eu coloquei muitas situações aqui. A área lá dentro não tem nada invadido. A pessoa está de fora, não está do lado de dentro. Eles estão com a espingardona na mão aqui, do lado de fora. Você, possuidora, você se sente ameaçada, turbada, uma palavra horrível, né? Esbulhada, ou sofrendo esbulho? Acho que se eu não conseguir ter acesso, entrar dentro da fazenda, da chácara, não sei, eu perdi a posse dela, né? Então, acho que seja esbulho.
E aí, povo? Eu já vi de tudo aqui já. Se o conceito de Já vi. esbulho está na perca da acessibilidade, professora, então acredito que seja. Ó, tem gente que acha que é esbulho. Tem gente que acha que é ameaça. Tem gente que acha que é turbação. Deixa eu ver a última aqui. É angustiante. Esse caso é angustiante. Isso é um caso usado no Brasil inteiro para angustiar a aula de ação processual no Brasil inteiro. Tudo quanto é estudo, graduação, pós-graduação, palestra. É um caso para angustiar mesmo, gente. Porque a gente fica assim, gente, será que isso aqui é o quê, Jesus? Será que isso aqui é ameaça? Porque não tem nada dentro da área? Será que é uma turbação? Não, e tem gente que fala para mim, não é nada. Eu vou pegar a minha arma e vou lá arrebentar com tudo. Dá de tudo, é difícil. O que eu acabei de falar para vocês? Na teoria, a gente entende. Possessório é assim. Quando a gente fala de esbulho, turbação e ameaça, nossa, a teoria é super fácil. Esbulho é perda. Turbação, atos concretos que podem gerar perda. Ameaça, justo receio de perder. Aí se a gente aprofunda, se a área está inacessível, para mim é esbulho. Se a área está intacta e o que está acontecendo está do lado de fora, ou turbação ou ameaça. Por isso vocês estão nessa agonia aqui, nessa angústia. Por quê? Porque cada um vai ter uma visão. Esse é um dos poucos casos do direito possessório que a gente vê uma divisão, que a gente não consegue achar uma resposta correta para que situação seria. Então, intencionalmente, a gente pega esse exemplo, todos os professores dessa área usam esse exemplo, e nas palestras a gente usa muito esse exemplo, para mostrar para vocês como que na prática é muito difícil identificar o que é esbulho. Claro que tem casos que não, se você chega em um lugar, está invadida, está lá, tem acampamento, destruição de paz, tem tudo, aquilo lá é esbulho. Se você chega num lugar, você chega na sua casa hoje, vocês saíram de casa, chega na sua casa. Quando você chega na sua casa, o vizinho colocou um monte de material de construção na sua calçada. Um monte de material de construção na porta da sua garagem. Você não consegue nem colocar seu carro na garagem. Então, a gente está vendo turbação, que já passou do campo da ameaça. Ou então, o seu outro vizinho vira para você e fala assim, ó, ontem eu escutei lá em algum lugar, no Pit Dog, que o seu colega aí, seu vizinho, ele vai querer tomar uma parte aí desse imóvel, ele falou que vai invadir um pedaço do negócio, isso é uma ameaça, você está se sentindo ameaçado. Então, tem casos que são fáceis de identificar, mas tem casos que é muito difícil. Então, o que acontece? Não tem como, cada um vai entender de um jeito. A Milena pode entender que é esbulho, a Sara pode entender que é turbação, cada um vai entender de um jeito, alguém vai entender que é ameaça, a Lohane pode entender que como se tornou inacessível, isso é um esbulho. Então, o que vai acontecer? Quem entende que é esbulho, vai fazer uma reintegração de posse. Quem entende que é turbação, vai fazer um quê? Uma manutenção de posse. Quem entende que é ameaça, vai fazer um interdito proibitório. Cada um vai fazer a sua ação possessória. Agora, se o juízo entende que não é turbação, é esbulho, existe a fungibilidade das medidas possessórias, ou seja, você pode ajuizar uma ação possessória e o juiz receber como sendo outra. Então, por exemplo, vamos supor que a Milena fez uma ação de reintegração de posse, né? Porque é esbulho, a área está inacessível, ela e a Lohane fizeram. E aí o juiz chega na mão do juiz. O juiz pega lá o processo, trata-se de ação de reintegração de posse, proposta. Alega a autora que houve esbulho possessório por isso. Entretanto, entendo que não se trata de esbulho, se trata de atos de turbação. Assim, recebo a presente ação como manutenção de posse, não emenda. Então, essa é a fungibilidade da medida possessória. Você vai ter uma liminar. Se você conseguir provar, você é possuidora e o ato aconteceu, você vai obter uma liminar. E com essa liminar, você consegue tirar aquela pessoa dali. Então, é só para justificar para vocês que a gente vai começar a estudar na próxima aula, que é a fungibilidade das medidas possessórias. Por que o direito permite esse recebimento de uma ação pela outra? Exatamente por esse motivo que a gente acabou de ver. Porque existe uma linha muito tênue da diferença entre esbulho, turbação e ameaça, tá? Então, muito tênue mesmo. Mas professor, vamos supor que isso cai no exame de ordem, ou então numa prova.
para eu dizer o que é. Dificilmente vai cair, esse acaba recurso, dificilmente vai cair uma questão que gere essa dúvida tremenda dentro de uma prova. Para cair dentro de uma prova, certamente vão ter muitos elementos que vão levar vocês a compreender, a acertarem que é um esbulho, que é uma turbação e que é uma ameaça. Por exemplo, aparece numa questão de prova que o possuidor possui justo receio de que isso é ameaça. Ou então, atos de violação da posse aconteceram, mas não houve a perda. Isso é uma turbação. Houve perda, houve invasão, a palavra invasão, houve uma invasão, isso é esbulho. Então, nas provas, vocês não precisam preocupar que casos como esse aqui, que acabei de passar para vocês, não vão cair, tá? Isso aqui é para discussão, para a gente apresentar que, na prática, vocês encontrarão dificuldades, às vezes, para identificar, mas não tem problema. Mesmo que vocês façam na prática, nas provas não, mas se vocês fizerem na prática uma ação, entendendo que é um caso, e na verdade é outro, o juiz vai receber. Chama fungibilidade das medidas possessórias, não precisa preocupar. Esse caso não tem uma resposta correta, porque é um caso extremamente subjetivo, vai depender muito do possuidor. Se for um possuidor, né, que entende, isso aqui é uma ameaça, não estou me sentindo esbulhada, vai fazer interdito. Mas isso aqui não teve perda. Ele vai fazer manutenção. Mas teve perda, não consigo entrar. Ele vai fazer uma reintegração. Então, o juízo que vai dar a liminar de acordo com o que ele entende. De qualquer forma, vocês vão ter essa liminar. Então, é só mesmo para angustiar. Esse caso ele foi criado para angustiar a vida da gente. Não foi um caso que tem uma resposta correta, não, tá? Então, é um caso que se encaixa nas 3 situações. Vai depender do seu entendimento. Ok? Deu para compreender? Sim, professora. Até aqui, ok? Só tem paciente? Gente, vocês estão aí? Lohane entendeu, Milena entendeu, ok, Naila. Tá, povo, dá uma estudada, viu? Dá uma lida nisso. Vocês estão vendo assim, a gente está indo devagar, pegando ponto por ponto, compreendendo. Até agora a gente não estudou o procedimento das possessórias. Eu falei para vocês que a gente tem que estudar alguns institutos que vão chegar no ponto da possessória. Para vocês compreenderem, vai ficar mais fácil compreender a possessória, tá? Isso, é a nossa matéria da próxima aula. Até agora nós estamos vendo o quê? Propriedade, detenção, posse, domínio, o que é esbulho, o que é turbação, o que é ameaça. E falei que para cada ato de violação, que são 3, existe uma ação própria. Para a ameaça, interdito proibitório, alguns autores, doutrinadores, usam interdito. Eu não sei por quê. Mas para a ameaça, interdito proibitório, para turbação, manutenção de posse e para esbulho, reintegração de posse. São 3 ações para 3 atos de violação da posse diferentes, tá? Aí na próxima aula a gente vai continuar o estudo da posse e aí na próxima aula a gente vai entrar nas ações especificamente, nessas 3 ações. E a gente vai falar das ações que não são possessórias, que muitas pessoas acham que é possessório e não é possessório, tá? A gente vai falar sobre isso também na próxima aula. Ok, Sara? Beleza. Muito obrigada. Povo, a gente encerra. Aí sim, vou inserir lá a apostila de ação. A apostila tem uns apontamentos de ação possessória para a aula de hoje, para a próxima aula também, que a gente fecha a possessória. Na próxima aula, eu vou compartilhar com vocês, aqui na tela, 2 casos, que vocês vão ficar pelo menos uns 10 minutos tentando entender a diferença entre um e outro para dar a resposta correta de qual ação possessória que é. Vou compartilhar aqui 2 casos, a gente vai fazer a leitura dos 2, vocês vão olhar e vão falar, não tem diferença isso aqui, não tem, a Maria surtou. Quando a gente estava fazendo prova presencial e tinha questões subjetivas, quando eu colocava essas 2 questões na prova, eu não queria morrer. Eles me chamavam na carteira e falavam assim, professora, você colocou 2 casos idênticos aqui para falar qual ação possessória. Eu falei, não é idêntico. Não é.
O povo eu já li isso aqui, tem uma hora que eu estou lendo essa questão, não tem diferença, eu tenho. E as ações são diferentes. Calma. Como não estamos fazendo prova presencial, não posso colocar questões subjetivas. Na prova, na terceira VA, vão ter questões semelhantes, mas a gente vai analisar as duas aqui, tá? Porque eu já posso garantir para vocês que na terceira VA vai ter uma questão muito semelhante a esse estudo de caso que a gente vai fazer na próxima aula. Isso eu já posso garantir para vocês, de um jeito que dá para ser de marcar X, tá? Como questão objetiva, ok? Ter certeza. Pode anotar, já estou avisando aqui. Na terceira VA vai cair um caso, ou 2, para vocês dizerem, ou 3, para vocês dizerem qual ação possessória que é. Não adianta alegar fungibilidade lá, se errar, não. Ah, professor, fungibilidade, aceita. Não. Na prova tem que marcar certinho, porque não vai ter pega assim também. Né? Mas é isso, tá bom? Povo, não tem nenhuma dúvida, podemos encerrar? Professora, vai ter algum questionário da aula de hoje? Não, né? Não, na próxima. A gente vai fechar, aí eu vou colocar lá para vocês, tá? Vamos ter mais elementos aqui da possessória para a gente fazer atividade. Tá bom, obrigada. Pessoal, boa semana para vocês. Até segunda-feira que vem. Na próxima segunda, pede para o povo não faltar, ou então pede para o povo assistir a gravação, porque realmente é uma matéria que já dá para imaginar da prática e nas provas, nas questões, né? Então, pede para o pessoal assistir, está quase acabando. Com essa, a gente tem mais 3 aulas, né, até a nossa terceira VA. E é isso. Muito obrigada pela presença de vocês aqui na aula, tá? E beijos para todo mundo. Obrigado, professora. Boa semana. Obrigada. Boa semana. Tchau, professora. Boa semana. Para você também.